pessoal, eu sou a Dani e bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou mostrar pra vocês o passo a passo de um bolo que me deu um trabalhinho no começo, mas que no final deu tudo certo. É o bolo com o tema Masha e o urso. Eu tive um pouco de dificuldade de retirar o bolo da forma, mas assiste o vídeo até o final pra você ver como que foi. Então vamos lá pro passo a passo desse bolo. A minha cliente me encomendou um bolo pro mêsversário da filhinha dela. Ela queria um bolo rosa com o tema da marcha e do urso. O bolo tava perfeito, tava tudo indo muito bem. Mas na hora de retirar esse bolo aí da forma, eu tive um pouquinho de dificuldade. Porque o bolo, ele pegou uma pressão. Conforme eu fui montando as camadas, apertando, né, dando uma pressionada pra colocar ele dentro da forma junto com o recheio e com as camadas de bolo, ele pegou essa pequena pressão. Gente, é super normal, não fique em pânico. Eu sei que dá um medinho ali do bolo não sair. Ai meu Deus, como é que eu vou entregar esse bolo? Mas é normal, dá umas batidinhas em cima, puxa o seu saquinho ali do lado. Se não sair, aí vocês optam por fazer da forma que eu fiz aqui. Não tem problema. Se a sua massa estiver estruturada, se o bolo estiver firme, o recheio estiver bacana, firme também, não vai dar problema. Eu tentei retirar da forma que eu sempre faço, mas não foi. Então eu optei por segurar a minha forma e puxar por esse saquinho a minha massa ali, o meu bolo completinho, e ele saiu tranquilamente. Ele deu uma pressionada mesmo, tava um pouquinho duro, mas no final deu tudo certo. E ele não vai ficar ruim, não vai ficar sem estrutura, essas camadas não vão abrir, esse bolo ele vai ficar perfeito na casa do meu cliente, não tem preocupação nenhuma. Pode ver que eu coloquei ele ali na bancada e ele tá firme e forte. Vou seguir o processo normalmente, só vou ter que ter um trabalhinho ali pra virar ele, mas pode seguir que vai dar tudo certo. Passei o doce ali pra entrar em contato com a minha massa e a forminha de isopor, e agora o trabalhinho que vai dar vai ser só esse, virar o bolo em cima, né, porque eu vou ter que pegar esse bolo com a mão, não tem jeito. Mas é só segurar ali no saquinho, pega o saquinho de apoio, tenta ver pelas laterais, da forma que você se sentir mais segura. Eu optei por levar ele pra cima da bailarina e arrumar um pratinho ali pra colocar por baixo, pra quando eu virar ele servir de apoio, porque eu não queria apertar o bolo, né, pra não danificar a estrutura da parte de cima, não ficar a marca da minha mão. Então eu tava com um pouquinho de receio, então eu fiz dessa forma, coloquei um apoio embaixo pra mim não ter que pegar esse bolo com a mão mesmo, e eu virei ele na minha embalagem de isopor, normal. E deu super certo fazer dessa forma. Coloquei meu bolo de volta na bailarina e agora é só seguir com a decoração e fazer o trabalho desse bolo. Então vamos lá para a decoração desse bolo. Como eu já falei, o tema é a Masha e o urso. E o bolo ele é para uma menina, é para o mêsversário da filhinha da minha cliente. Então esse bolo ele vai ser rosa. Eu primeiro vou fazer a pré-camada desse bolo. A pré-camada é bem simples. Eu coloco um pouquinho de chantilly no topo do meu bolo e eu vou espalhando por cima e depois vou jogando para as laterais todo o excesso. É só um pouquinho, não precisa ser muito. É só mesmo para cobrir o bolo e os farelinhos desse bolo não ficar subindo para nossa decoração, para não ficar atrapalhando. E com isso também a gente já vai tampando as imperfeições do nosso bolo. Então é bem simples mesmo, tá vendo? Todo o excesso que tiver você pode tirar, não precisa necessariamente colocar muito chantilly. Essa quantidade que eu coloquei tá ótimo. Pode ver que no finalzinho esse excesso eu até tiro e devolvo ali pra minha forma. Tá vendo? Já vou tampando as partezinhas. E no final é só derramar todo o seu chantilly em cima do seu bolo. Eu coloquei essa quantidade porque eu sei que é exatamente a quantidade que eu vou usar pro meu bolo. Parece muito, mas não é. Quando eu espalhar ele todinho, vocês vão ver que vai dar certinho. E o excesso eu vou acabar retirando, né? Conforme você vai passando as espátulas, porque eu vou passar primeiro a espátula lisa, né? Eu começo com essa, mas depois eu venho com uma espátula lisa. E eu vou tirando todo o excesso, tanto com essa quanto com a espátula lisa e depois com a espátula de textura. Todo o excesso de chantilly sai. E eu sempre gosto de ir espetando o bolo da forma que eu tô fazendo, pra ver se tem muito chantilly num determinado ponto ou não, se tá faltando, né? Se tá faltando eu preencho, se não tá faltando já tá ótimo, vou pro alisamento e pulo pra outra parte. Eu tenho bastante modelinhos de espátulas, tanto essas que tem cabo quanto essas espátulas lisas, que ajuda bastante. E eu sempre vou intercalando, vejo qual que é melhor no momento, que nem agora eu troquei de espátula, usei essa para poder retirar o excesso de cima e ir jogando para baixo. E daqui a pouco eu vou vir com a espátula lisa, então é bacana também você ter algumas espátulas que você consiga manusear melhor, né? Que você se adapte melhor, vai testando, vê o que é melhor para você. E o que é melhor se adaptar, você vai sempre guardando e fazendo.
Essa grandona eu gosto de usar pro topo. Tem outra pequenininha que eu gosto também pra retirar os excessos das quinas. Então é sempre bacana pelo menos você ter uma ou outra espátula ali que te ajude. Essa lisa também eu sempre gosto exatamente dessa. Eu tenho essa desde que eu iniciei na confeitaria, porque ela me ajudou sempre, principalmente para deixar o bolo liso e para todo o trabalho. Pode ver que todo vídeo eu uso ela, já para deixar a parte ali menos trabalhosa no caso, porque depois eu vou vir com uma espátula de textura. Então se já tiver o meio caminho andado, já tiver bem lisinho, eu não vou ter tanto trabalho assim com uma espátula de textura, porque o bolo já tá praticamente todo liso. Se vocês quiserem, depois eu posso estar fazendo os vídeos das espátulas que eu tenho, dos materiais que eu tenho. Não é muita coisa, porque o básico mesmo já te ajuda no dia a dia. Não precisa você ter, nossa, que kit de espátulas, que kit de bicos, de confeitar. Não precisa, o básico mesmo te ajuda. Eu tenho apenas esse kit vermelhinho, que são 3 espátulas. Tenho a branca, que é a grandona. E tenho algumas espátulas de textura. E é isso, não tenho tanta coisa assim, porque não tem muita necessidade. Conforme vai vindo um pedido que o cliente quer específico, eu quero desse modelo específico, aí eu vou atrás de um bico, ou atrás de uma nova espátula e assim vai. Agora essa espátula eu gosto para fazer a limpeza do bolo e também as quinas, né? Vou fazendo ali, tirando o excesso da parte de baixo. Esse isopor que tá embaixo, eu coloquei 2, na verdade. Coloquei um menorzinho e coloquei esse outro maior. Eu não retirei, eu deixei por cima mesmo. Como a minha cliente ia vir buscar de a pé, e onde a gente mora tem um pouquinho de ladeira, eu optei por deixar ele um pouquinho mais firme. Eu quis deixar ele bem durinho para ela não ter dificuldade de levar. Então eu optei por fazer dessa forma. E agora eu venho passando a espátula de textura. Tá vendo que quando o bolo tá bem lisinho, não tem tanto trabalho assim? E o excesso também que sai é bem pouco, tá vendo? Porque já tá tudo alinhado, tá tudo certinho. A gente já preencheu os buraquinhos que tinha, já deixamos ele todo alinhado, já vimos onde que tinha faltando, onde faltava chantilly e onde tinha bastante chantilly. Então eu gosto sempre de fazer dessa forma. Vim deixando o bolo semi-pronto para depois vir só com a espátula de textura. Finalizei essa parte, o bolo já tá basicamente finalizado e a gente vai fazer a parte de cima. Vamos arrumar essas quinas com cuidado. Se bem que a parte de cima também eu vou vir fazendo um trabalho com bico. Então, se você não quiser arrumar fazendo esse trabalho de bico, não tem problema. Você pode deixar da forma que tá. Eu dei uma ajeitadinha na parte de cima, porém a minha câmera ela parou de gravar. Eu já vim fazendo o caminho da casa do urso, que vai ser uma estradinha, né? Como se fosse uma estradinha para simular ali. No final dessa estradinha vai ter essa casinha, que é o topo, com o tema da marcha do urso, que vai ter a casinha do urso no final. Venho fazendo com a paçoca. Eu peguei e desmanchei algumas paçoquinhas. Se você não tiver paçoca, você pode triturar a bolacha maisena, que aí aqueles farelinhos dela também dá super certo. Fica uma gracinha e não tem o gostinho da paçoca, né? Que a paçoca ela tem um gostinho mais forte. Mas como eu já tinha as paçocas ali que eu tinha comprado, pra mim é mais fácil. Achei um pouquinho mais rápido do que ter que triturar e bater tudo certinho pra virar o pozinho da bolacha. Agora nós vamos partir pro gramado, que é bem simples também. Eu tingi o chantilly de verde. Eu não coloquei um verde tão escuro, né? Eu usei o verde folha, mas eu deixei ele com uma misturinha mais clara, porque na foto que o cliente me mandou, ele tava um pouquinho mais claro. Como é pra criança também, essas cores mais clarinhas, mais cintilante, fica mais bonito. Uma corzinha mais brilhosa. Então eu optei por fazer ele mais clarinho mesmo, como se fosse uma graminha bem verde. E é bem simples trabalhar com esse bico. Ali eu tava preenchendo já as falhas, mas é muito simples. Ele fica como se fossem uns cabelinhos. Você vai apertar, ele vai grudar na parte de cima do seu bolo e você vai puxar sem pressionar. Coloca, aperta um pouquinho e puxa. Coloca, aperta um pouquinho e puxa. Bem simples, tá vendo? Eu coloco, aperto e puxo, aperto e puxo. Porque se você ficar pressionando, ele vai ficar como se fosse um borrãozinho, ele não vai ficar certinho os gramadinhos. Então tem que tomar sempre esse cuidado. É ideal você testar numa espátula, testar num pratinho, antes de você fazer no seu bolo mesmo. Depois que você testou, que você viu ali a quantidade de pressão que você tem que colocar na sua manga de confeitar, aí você já parte pro bolo, que é bem simples, mas não tem segredo. É da mesma forma que você faz com o bico 1M, que você faz as rosetinhas, que você faz os pinguinhos, é da mesma forma. Você vai pressionar de uma forma que vai manter ali certinho para fazer o determinado desenho, no caso o gramadinho. Não tem trabalho, gente, é bem simples. Como eu falei pra vocês, ali tá a casinha do urso e ali tá a estradinha, tá vendo que ficou bem interessante?
Se você já assistiu até aqui, já vai deixando um like aí pra gente. Comenta aqui embaixo se você gostou do vídeo, se vocês querem ver mais vídeos como esse. E não se esquece de se inscrever lá no nosso canal, porque a gente solta vídeo toda semana. Ali agora eu vou colocar o restante do topo. Eu coloquei mais ou menos também como a imagem que ela me mandou. E eles ficaram uma gracinha, tá vendo? A cliente pediu uma árvorezinha, pediu a casinha, coloquei o urso, coloquei a Masha. E também tem algumas florzinhas, algumas borboletas ali que eu vou colocar daqui a pouquinho, que tudo remete ao jardim, né, dele, à frente da casa dele. Coloquei o nome da criança e também a idade dela, que no caso é 10 meses, como é para meu aniversário. Eu achei que ele tava um pouquinho ali tampando, depois eu dou uma ajeitadinha nele. E eu vou vir também colocando os topinhos na frente. Lembrando que toda vez que você for colocar o topo colado no seu bolo mesmo, se ele não tiver uma proteção dupla, no caso se for duas imagens, quando vem mesmo da gráfica, que normalmente às vezes eles fazem as imagens 3D, colocam uma imagem atrás para proteção e a outra na frente. Mas quando é um topo simples, né, no caso, eles não vêm com essa proteção. Então é bacana você colocar uma fita. Eu sempre coloco uma fita entre a imagem e o bolo. No caso, eu colo a imagem nessa fita, recorto certinho, para quando eu colocar ela ali no bolo não entrar em contato e danificar a minha imagem. Senão esse tom de rosa, ele passaria para a parte branca da imagem e danificaria. Ia ficar horrível, ia ficar todo manchado. Ali eu retirei a idade, coloquei um pouquinho mais para trás, que estava realmente tampando o rostinho da Masha. Coloquei algumas florzinhas no jardim, alguns girassóis, que ficaram uma fofura. E fui finalizando, né, colocando um detalhe aqui, um detalhe ali, utilizando todas as pecinhas que vieram nesse topo. E ele finalizado ficou assim, eu já vou mostrar com mais detalhe pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo, porque eu quero saber a opinião de vocês. Olha, o gramadinho, tá vendo que fofura, com a estrada, a idade da criança, o nome, o topo ficou muito fofinho, né? E ele na parte de baixo todo rosinha. Um beijo e até a próxima!